Iniciemos então aqui com integrais, que nada mais é do que a operação contrária da derivada. Toda operação tem uma operação contrária. Nós poderíamos imaginar aqui, imaginem esse 1/3 de x ao cubo, né, com f de x maiúsculo aqui por alguma razão, né? Ele é maiúsculo porque aqui ele é chamado de primitiva da função, né? Primitiva é o valor da integral. Eu não sei o que é tudo isso que você está falando, Ângelo. Bom, pensa no seguinte, se eu derivar esse cara, né, deriva esse 1/3, né, daí você vai encontrar um f', né? O f' é 1/3 vezes 3x², né? E você descobre que f' igual a x². Bom, se f' é x², você naturalmente sabe que f é 1/3 de x ao cubo. Legal, isso não é tão difícil, né? Porque no polinômio você desconta 1 e passa multiplicando, né? Aqui você, ao invés de descontar, né, no x², você soma 1 e faz, em vez de passar multiplicando, passa dividindo. Tranquilo? Ele foi colocado um f maiúsculo porque você tinha uma função que não era chamada de linha, tá? Era uma função chamada de x², assim, f de x, né? Então, como eu não posso colocar linha de novo, senão eu vou pensar que é derivado, eu coloco um f maiúsculo, né? Bom, aqui tem uma forma diferente de enxergar o f' de x, né? Que é o x², né? É derivada de 1/3, né? E dá x², que dá f de x. Só isso. O problema é que você é tentado a pensar que o contrário, né, a antiderivada de x² é só x ao cubo. Mas não é, tem mais, né? Aliás, x ao cubo, 1/3 de x ao cubo. Não é só 1/3 de x ao cubo, é 1/3 de x ao cubo mais uma constante. Né? Por quê? Porque o g' também dá x². Então, a operação de integral, ela tem infinitas respostas, né? Que são as infinitas constantes que você pode somar aqui. Também pode esquecer essa constante a princípio, né? Logo, né, a integral, ela é definida, olha o símbolo da integral aqui. A integral, ela é definida como o contrário da derivada, né? Você corta o contrário do... A integral não é só esse símbolo, né? É esse símbolo junto com o dx, né? O que tu está integrando, né? Está aqui no meio. Tanto é que o nome desse cara aqui no meio é integrando. O que tu está integrando é o integrando, né? Então, a integral não é só essa minhoquinha. É essa minhoquinha com o dx. Né? Essa minhoquinha é o contrário do diferencial desse dzinho, né? E esse dx você corta depois com esse dx, daí só fica f de x. A integral da derivada é a mesma coisa que não fazer nada, né? O símbolo da integral, esse é um dos símbolos, né? O linha é outro símbolo que a gente conhecia também. Né? E o símbolo da derivada, olha o dx junto pendurado. Se você sabe a fórmula da derivada, você não precisa dar para ninguém a fórmula da integral, que é só fazer o caminho inverso, mas nunca esquecer de colocar o mais c sempre junto, tá? Porque é isso que é. Né? Derivada constante é zero, então sempre tem um mais c na jogada. Aqui é uma tabela de derivada e uma tabela de integral. Né? Elas são equivalentes, né? Com o mais c junto. Continua a tabela, né? Essa é a tabela básica aqui de 14 elementos. Né? Com essa tabela você consegue fazer muita coisa. As mesmas propriedades que valem para a derivada, né? Como aqui aparece cf de x, constante vezes f de x, né? Você pode passar essa constante para fora, né? E dizer que esse cara aqui vai virar c vezes integral de f de x dx. Aqui vai virar isso aqui, ó, que é a mesma coisa que isso dali. A soma de duas funções integradas é igual você integrar essa e depois integrar essa aqui. O produto não, tal como na derivada também não é.
Então, está aqui, né? A subtração, obviamente, é semelhante. E agora vamos calcular algumas integrais, né? Quanto que é a integral desse cara aqui? Eu não sei, mas só do cosseno eu desconfio que eu sei, porque a derivada do seno dá o cosseno. Então, letra A eu vou ficar com 4 vezes integral do cosseno de x dx. Essa integral você sabe quanto que é seno de x. Então, vai ficar 4 que multiplica seno de x mais uma constante, né? Que vai ficar 4 seno de x mais 4c, ou simplesmente mais c, já que é uma constante mesmo. De cá ficou também tranquilo, você vai dizer que é a integral de x dx, não pode esquecer desse dx aí que vai junto, né? Mais integral de x quadrado dx. Então, soma 1, né? Se aqui está elevado na primeira, né? Vai ficar x quadrado e divide pelo quadrado, mais uma constante, né? Vou chamar de C1. E esse ali, soma 1 também e divide pelo valor que está somado, né? Sobre 3. Mais uma constante C2. Isso aqui vai ficar x quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, mais uma constante, né? C1 mais C2 é uma constante. Por que eu vou colocar mais C1 mais C2? Não perco generalidade nenhuma. Aqui estão as respostas. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Aqui eu vou fazer passo a passo ele, né? Pelo menos os passos iniciais, porque parece que é algo muito difícil saber essa integral toda, mas é algo, na verdade, bastante simples. Você vai fazer integral, ó, 3 vezes x na sexta dx. Estou aplicando as propriedades. Menos 2 vezes integral de x quadrado dx. Mais 7 vezes integral de x dx. Mais 1 vezes a integral de dx. Agora aqui vai ficar 3x na sétima sobre 7. Menos, eu não estou fazendo mais c, só vou colocar lá no final, vou colocar mais c só. Menos 2x ao cubo sobre 3. Mais 7x quadrado sobre 2. Mais, né? Aqui eu posso dizer que a integral, eu poderia colocar x na zero, para dizer que dava x, né? Ou faz assim, ó. A integral corta com o diferencial, né? Ficou 1x, pronto, 1x mais c. É claro que a derivada de x é 1, você poderia fazer dessa forma, poderia colocar um 1 aqui dentro também, né? Mais a constante lá, e terminou, é só isso aí. Você tem a resposta aqui em cima já também, para dar uma olhadinha em casa. Agora o bicho começa a pegar, né? E essa daqui, né? Até agora era molezinha, né? Antiderivadas fáceis, né? Que estavam na cara. Essa ali eu não sei se vai ser tão fácil, né? Eu vou tentar deixar em termos de tudo de tangente, cotangente, que tem lá nas tabelas, né? Então aqui eu vou fazer cosseno de x sobre seno de x vezes... Aqui vai ficar 1 sobre seno. 1 sobre seno é cossecante. 1 sobre cosseno é secante. E 1 sobre seno é cossecante. Vezes dx. Esse aqui é cotangente, vai ficar a integral da cotangente vezes da cossecante de x. E essa integral, mas eu tenho uma impressão que eu sei ela. Eu sei, ela está até escrita aqui no canto, né? Não a integral, mas a derivada. Está dizendo que cossecante de x vezes cotangente de x é a derivada de menos cossecante de x. Mas que barbadinha, né? Então, tudo isso aqui está pronto ali, ó. É menos cossecante de x mais c. Está resolvido. Bom, essa aí foi, se não fosse essa ajuda ali do lado, também não teria sido tão fácil, né? Mas a gente vai ter a nossa tabelinha sempre. Agora vamos aqui a essa letra B. Um pouquinho aqui. Isso aqui parece mais difícil, tem um denominador, né? Mas não é. Tem um menos aqui também, isso vai facilitar a minha vida. Então, integral de t quadrado sobre t na quarta, dt, mais integral de menos 2t na quarta sobre t na quarta, dt. Isso aqui vai ficar integral, isso aqui vai dar t na menos 2, ó, t na menos 2 dt,
né? Mais, corta t na quarta com t na quarta, na verdade é menos, né? Menos 2 integral de dt. Agora é com vocês, né? Daí para frente eu não preciso fazer, ou faço. Pelo menos o t na menos 2. O t na menos 2 vai dar t na menos 1 sobre menos 1. Menos 2, né? Esse 2 vai dar 2t mais c. Está resolvido, né? Agora você vai fazer menos 1 sobre t, menos 2t mais c. E, finalmente, a letra C. Essa aí é difícil. Essa não tem nenhum mais, nenhum menos aqui, né? Então, integral. Olha a malandragem aqui, ó. x² mais 1. Bom, para eu saber que malandragem que eu vou fazer, eu vou dar uma olhadinha na tabela de integral para ver se tem alguma... Vai que tem alguma coisa pronta aqui, né? x² mais sobre x² mais 1. O que está mais próximo disso dali? Bom, essa aqui está mais próxima. Só que aquele x² lá em cima não existe, né? Isso é x² mais 1, mas teria que ter um x² ali em cima. Eu não tenho nenhuma, mas essa é a mais parecida. Então eu vou tentar transformar aquela integral nessa daqui. Força, então. Bom, para transformar ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, x² mais 1 menos 1. Então é a mesma coisa que x² mais 0. Isso aqui vai ficar x² mais 1 sobre x² mais 1 dx, ó a malandragem, ó. Menos integral de 1 sobre x² mais 1 dx. Isso aqui vai dar a integral de dx, que é x, né? X, menos, e essa outra eu dava tangente inversa, né? Tangente inversa de x, mais c. Né? Essa aqui estava lá dava tangente inversa. E essa daqui é a integral de dx, que é x. Depois aqui você tem as respostas da A, da B e finalmente da C, que tem a dica aqui do ladinho, né? Bom, aqui vai estar a resposta da C. Né? X menos tangente na menos 1 de x, né? A tangente inversa, né? Não na menos 1 de x, mais C. Vamos ver quanto que deu? Olha aqui, ó. Bom, eu tenho aqui alguns gráficos, né? Deixa eu pegar um apontador aqui, porque eu tenho aqui alguns gráficos. Esse pontilhadinho é o gráfico do que está dentro da integral. E tanto faz o preto, o marrom ou o vermelho, são os valores da integral. Tá? Pode ver que o pontilhadinho é a derivada de qualquer um desses três, né? A diferença entre esses três é apenas a constante, né? Eu tenho infinitas funções, né, que podem ter essas inclinações. Isso é o mais C. Agora, eu vou fazer a interpretação do resultado dessa derivada, que é o x² sobre 3 mais c. É a mesma coisa, ó. Isso aqui, essa equação é o x², né? Essa roxinha. Agora, x² mais 1, mais 2 aqui em cima, menos 1 e menos 2. Mas, independente de qual que seja, a derivada delas vai ser x². Né? Porque aqui a derivada é positiva, aqui a derivada é zero e aqui a derivada é positiva de novo. E é isso que mostra a função x², as inclinações. Agora vamos entender isso definitivamente. Tá? Suponha que a curva... Aqui. Suponha que a curva no plano xy tem uma propriedade que em cada ponto xy da curva, a sua tangente é x². Tá? Então, você tem uma curva f, vou chamar de f de x, né? Então, f de x é a curva. E ele está dizendo que a derivada de f de x com relação a x, né? A derivada de f de x com relação a x é x². Ele quer encontre a curva, né? A equação
para a curva dada, que passa pelo ponto 2 e 1. Ah, então ele ainda disse que f de 2 é igual a 1. Né? Foi bem particularizada essa curva. Né? Porque até aqui eu poderia encontrar infinitas curvas. Né? Aí ele já me deu uma pista ou não. A curva passa por esse ponto. Agora sim, particularizou bem. Tá bom. Se a derivada da curva é... Ó, veja os dados, né? A derivada da curva é essa e a curva passa por esse ponto. Agora eu tenho uma solução só e não infinitas. Como é que eu acho o f? Bom, primeiro você passa o dx para o lado de lá multiplicando. Aí você vai ficar com o diferencial do f de x, o delta do f de x, com o delta tendendo a zero, né? Igual a x quadrado de x. Integra, né? Passa essa operação para lá, né? Muda a operação. Quando muda de lado, f de x é igual a integral de x quadrado vezes dx. F de x igual, sobe 1 no expoente, né? E divide pelo mesmo, já criamos essa regra. Só que tem mais uma constante. Então, essa é a função e esse mais c, ele está me incomodando. Né? Odiei esse mais c. Bom, mas você sabe que f de 2 igual a 1. Então, você vai colocar 1 igual a 2 ao cubo sobre 3 mais c. Agora você acha o c. Né? C é igual a 1 menos 8 terços. Que é 2 ao cubo é 8, né? C é igual a 3 terços menos 8 terços. C é igual a menos 5 terços. Agora você achou o f de x. Porque o f de x é x ao cubo sobre 3 menos 5 terços. Está aí o f de x. Está resolvido, né? Você já sabe que o teu gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. O x ao cubo é esse cara aqui, né? Se ele for sobre 3, ele não muda muito, ele só vai passar aqui pelo menos 5 terços, quando x é igual a 0. Menos 5 terços, né? Então, o teu gráfico ele vai ser mais ou menos assim, ó. Pronto. Esse é o teu gráfico da tua função f de x. Não foi pedido o gráfico, foi pedido só a função, mas eu acho bom sempre apresentar o gráfico. Tiago, Rian e João Vitor, entendido isso aí? Entendido. Legal. Sim, e faz todo sentido. Oi? Faz todo sentido, faz todo sentido, né? E aqui está a resolução também, né? Mais uma aqui, ó. Nós temos o seguinte problema: a derivada de uma função y é cosseno de x. E y de 0 igual a 1. Bom, é para encontrar o y, né? Então, quanto que é y de x, né? Y de x, naturalmente, é a integral do cosseno de x. A integral do cosseno é o seno, né? Então, y de x igual a seno de x mais uma constante. E aí o cidadão te deu isso aqui ainda, ó. Y de 0 vale 1, é igual a seno de 0 mais c, né? C igual a 1. Então, y de x só pode ser igual, né? Olha para esse cara aqui, ó. Y de x só pode ser seno de x mais 1. E a derivada dele? Será que a derivada dele dá o cosseno? Claro que dá, a derivada de 1 é 0. Mas a derivada ela vai muito mais além, ela vai nos ajudar a encontrar áreas. Tá? Nós vamos entender a antiderivada como uma forma de encontrar áreas do que antes nós não conhecíamos, né? Funções curvas. Isso é muito legal. Bom, vamos começar com funções retas, que a gente sabe, né? E para ver se isso é verdade. Para cada uma das funções f, né? Tem letra A, letra B e letra C. Encontre a área entre o gráfico e o intervalo de menos 1 até x. Né? Então, veja que o intervalo ele começou de menos 1 e ele vai até o número genérico x. O início é claro, o final é variável. Tá? Eu quero variar, então, e saber qual que vai ser o valor da área conforme x varia. Olhando, sem fazer integral, sem nada, né? Como é que eu faria isso aqui? Bom, eu digo que aqui dentro eu tenho a área de x, né?
E essa área de x, ela é igual à base, né? A base é o quê? É esse comprimento aqui, que é x mais 1, vezes a altura, né? Y igual a 2 vezes 2. Essa é a área em função de x. Tá? A área em função de x é isso aqui. Vou melhorar um pouquinho isso aqui. Vai ficar 2x mais 2. Nem sei se eu melhorei, mas vou escrever assim. 2x mais 2. Legal. Agora eu vou dizer que a área derivada, não é que eu vou derivar a área, tá? Eu já estou partindo da premissa. Ou melhor, não. Vamos derivar essa área. Quanto que é a derivada da área? Igual a 2. Mas daí você dá uma olhada para lá e você diz, mas a área linha é igual à função? Bom, se a derivada da área é igual à função, então a integral da área é igual à integral da função. Concorda comigo? Se a derivada da área é igual à função, naturalmente eu posso integrar dos dois lados. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou integrar a função, que é y igual a 2 vezes dx. Quanto que vai dar essa integral? Bom, essa integral ela vai dar 2x mais c. 2x mais c. Estranho é que a área é 2x mais 2 e não 2x mais c. Mas o c pode ser 2. Né? E como é que eu posso encontrar isso? Bom, por exemplo, você sabe que a área, quando x vale menos 1, é igual a 0. Concorda comigo? Quando x está aqui em cima, a área é igual a 0. Né? Então, você vai dizer... Você sabe que isso é igual a área, né? Então, 0 é igual a 2 vezes menos 1 mais c. C é igual a 2. Você acabou de achar que a área é 2x mais 2. Bom, vamos pegar uma outra aqui, porque essa aí é muito simples, né? Agora eu quero encontrar a área também desde menos 1, só que agora a área é inclinadinha, já não é aquela barbadinha, né? Mas também não é tão difícil, é a área do triângulo, né? Então, eu sei que a área de x, se eu não usar integral, a área de x é igual a base vezes a altura sobre 2. É x mais 1 vezes o valor que está aqui. Ah, mas o valor que está aqui é x mais 1 também, né? Porque a função é y igual a x mais 1. Então, é x mais 1 vezes x mais 1 sobre 2. X mais 1 vezes y, né? Que é x mais 1 sobre 2. Base vezes a altura sobre 2, que é a área do triângulo. Eu posso ainda dar uma ajeitada nisso aí. Fica o quadrado, o quadrado, né? Então é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aí dividido por 2. Esse é o valor da área em função de x. Aqui também eu sei que a área de menos 1 é igual a 0. A área quando x vale menos 1 é igual a 0. Isso é uma particularidade, claro. Eu também poderia dizer que a área de 0 é 1. Também, tanto faz. Agora, eu já sei, né, que a derivada da área é essa função. Né? Eu já sei. A derivada da área se eu não sei, eu até posso derivar para confirmar, é isso que eu quero, né? Eu quero provar que a integral é igual à área. Então, eu vou fazer o A', né? O A' bota um meio para fora e deriva todo o resto ali, ó, vai dar 2x mais 2. Né? E o A' deu x mais 1. Né? O A' deu exatamente a função. Bom, se A' de x é igual a f de x, então a integral do A' de x é igual à integral do f de x dx. A integral do A' de x é a área.
A integral do f de x é o que eu vou fazer agora. Tá? A integral de x mais 1 dx. Essa integral, a gente sabe que vai dar x² sobre 2 mais x, mais uma constante. Eu posso ainda tirar o mínimo aqui. Vou fazer isso um pouco mais lá para cima. Eu tenho agora que a área de x é igual a x² mais 2x mais 2c sobre 2. Simplesmente fiz tudo sobre 2 aqui embaixo. A área, quando x vale 0, acho que é mais fácil quando x vale 0. A área, quando x vale 0, é quanto? Bom, eu vou ter que calcular quanto que é essa área aqui, ó. Certamente não é 1, né? 1 é o valor de y, né? A área é outro valor. A área é esse valorzinho aqui. Então, 1 vezes 1 vai dar 0,5. Essa área é 1 meio. Então, área de 0 igual a 1 meio. Eu vou escrever aqui, ó. A de 0 igual a 1 meio. 1 meio é igual a 2c sobre c. Sobre 2. Aqui é 2. C é igual a 1 meio. Logo, se eu substituir C igual a 1 meio, eu tenho que a área de x é igual a x² mais 2x mais 1. Tudo isso aqui sobre 2. Acabei de comprovar, né, que a integral da função é a área. Bom, muito legal. Agora eu já estou bem convencido disso. Mas eu vou dar mais uma tentada. Vou fazer para mais uma função, né? Agora é uma função mais complexa ainda, né? Ela começa aqui do menos 1. Ela vai até um x genérico. Obviamente aqui eu tenho a de x. A função é essa função 2x mais 3. E calcular essa área já não é mais tão fácil, né? Vou colocar o menos 1 para ver o valor desse y. É a área do trapézio, eu sei que é base maior, mais base menor sobre 2, mas eu não curto muito isso. Eu prefiro separar num quadrado e num triângulo. Tá? Então, primeiro, a área do retângulo. A área do retângulo é 1 mais x, que é a base, vezes a altura, que eu não sei, né? Eu vou colocar o menos 1. Menos 1 vai dar 1 aqui, ó. Esse é o valor de 1, tá? Então, tá certinho 1 aqui. Vezes 1. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, 1 mais x vezes essa altura aqui. Agora, essa altura... Bom, vamos pensar aqui. Se esse é base e esse é altura, né? Eu tenho que achar esse valor aqui. Esse valor aqui é 2x mais 3. Tá? Vezes 2x mais 3. E agora eu tenho que descontar o 1, né? Porque eu só quero essa altura aqui. Menos 1 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. A área do triângulo é igual a 1 mais x. 2x, né? 3 menos 1, 2. Olha que molezinha. Mais 2. Tudo isso aqui sobre 2. Agora, eu poderia tirar esses dois, né? Aí corta esse com esse 2 e com esse 2. Fica x mais 1 ali. X mais 1 vezes x mais 1. Área do triângulo vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, a área total é a área do triângulo mais a área do quadrado. A área total é igual a x² mais 2x mais 1. E lá em cima a área do quadrado é mais x mais 1. Né? Mais x mais 1. A área total é x² mais 3x mais 2. Isso aqui não teve nada a ver com a integral ainda. Agora eu vou calcular aqui do lado a área linha. Tá? A área linha é igual a 2x
Olhando para o vermelho, né? Mas claro que vai ter que bater com isso aqui, mais 3. Mais o 0, né? Pronto. Área linha. Bom, a área linha é 2x mais 3. E para minha surpresa, coincidiu com a função, né? Então, eu sei que a área de x faz todo sentido dizer que ela é integral da função de x. Agora, eu vou fazer a integral da função. Ah, mas você já não tem a área? Tenho, sim, mas eu quero confirmar para ver se é igual a integral. Para depois eu sempre usar a integral, já não vou fazer do outro jeito mais. Por quê? Porque se essa função fosse algo todo curvilíneo, não dava, né? Aqui é só para confirmar. 2x² sobre 2 mais 3x mais c. 3x sobre 1, você pode dizer também, né? Mais a constante. Esse cara você corta com esse, né? E você ficou com área de x igual a x² mais 3x mais c. Bom, o problema é que você ficou com esse mais c, e você, a priori, né, você não sabe quanto que é mais c, você não pode ir lá e colocar 2 simplesmente. Então, você vai dizer que a área de menos 1, né, e você sabe disso, né, que a área de menos 1, ela é igual a 0. A área de menos 1 é igual a 0. Então, 0 é igual a menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado. Estou olhando para essa equação aqui. Menos 3 mais c. 0 é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 3 mais c. Né? C igual a 2. C igual a 2. Finalmente, você pode escrever que a área de x é igual a x² mais 3x mais 2. E veja que isso aqui deu exatamente, né, o valor da área que nós tínhamos calculado por métodos tradicionais. Agora sim, eu me sinto seguro para calcular a integral e dizer que a integral é sim igual à área. E aí o cidadão já me pede, ó, já que você está tão seguro de si, calcule a área debaixo dessa curva y igual a x² aí. Então é isso que nós vamos fazer. Né? A área debaixo da função y igual a x² nesse intervalo de 0 até 1. A área debaixo dessa função, ela é igual a integral de x² vezes dx. Aí você vai dizer que a área é x³ sobre 3 mais c. O pepino está em achar esse c. Mas, qual que é a área em x igual a 0? É 0. Então, você vai dizer que 0 é igual a 0 ao cubo sobre 3 mais c. E você chega à conclusão que c é igual a 0, né? E que a área vai ser x³ sobre 3. Bom, se você quer a área de 0 até 1, tá? Essa é a área em função de x. É a área de 0 até x, na verdade, nós calculamos aqui, né? Bom, se você quer a área de 0 até x, você vai dizer que a área de 0 até 1, né? A área até 1, de 0 até 1, obviamente, ela é 1 ao cubo sobre 3. Isso aí vai dar 0,33333, né? Será que faz sentido? Bom, faz o seguinte, faz a área de um triângulo e vê quanto que dá. Vai dar 1 vezes 1, né? Que essa altura aqui também é 1. Porque 1 ao quadrado é 1, vai dar 0,5 a área do triângulo. Faz todo sentido que essa aqui dê 0,3, sim. Vamos fazer uma integral agora um pouco mais difícil, né? Que tem mais a ver com técnicas de integração agora. Como que eu resolvo essa integral que não está em tabela alguma? Eu sugiro o seguinte: uma substituição de variáveis. Que tal eu chamar esse cara aqui de U? Se eu substituir x por U, eu vou ter que... Se eu
vou ter que, se eu substituir alguma coisa por u, né, eu vou ter que transformar esse dx em alguma coisa de u. Então, se você disse, eu quero que u seja igual a x² mais 1, não tem problema nenhum. Então, você vai ter a integral de u elevado na 50 vezes 2x dx. Só que se você sumiu com o x daqui, né, deixou ele em função de u, que foi o caso, você vai ter que deixar tudo em função de u. Isso já não me parece tão fácil. Então, você deriva esse u, também não é tão difícil, né? Faz du com relação a x, você vai ter 2x. Tá? E você descobre aqui que dx é igual a 2x dividido por du. Beleza? Então, essa integral já se transformou nisso aqui, ó. U elevado na 50 vezes 2x vezes, no lugar do dx, eu vou colocar 2x dividido, no lugar do du dividido por 2x, né? Porque você vai passar esse para lá e esse para cá. Aqui você vai colocar du dividido por 2x. Estamos quase lá, só falta cortar esse com esse. Agora você ficou com uma integral muito boa, ó. U elevado na 50 vezes du. Essa é maravilha, molezinha, né? Essa aí vai ser U na 51, sempre uma boa ideia, né? Dividido por 51 mais C. Só que você quer integral de uma função de x e não de u. Bom, agora substitui ali, ó, U na 51, você vai substituir por x² mais 1 na 51 sobre 51 mais C, né? Porque U é x² mais 1 e está resolvido. Esse método de substituição, ele é lindo quando você pode cortar, tipo esse 2x com esse 2x, né? Então você já tem que ficar ligado na hora, o que eu substituo? Eu substituo uma coisa que é quando derive, né, tipo esse x² aqui, ó, eu posso cortar com esse 2x. Tá? Tem que ficar ligado. Vamos usar mais uma. Integral, né, essa que está aqui embaixo, do seno de x mais 9. Eu só sei integral do seno de x. Então, você vai fazer integral do seno de u. Agora, se você chamou esse cara de u, né, u igual a x mais 9. Quanto que é du? Bom, du dx é igual a 1. Du igual a dx. Então ficou fácil. Integral de seno du. Né? O que é que derivado da seno é o menos cosseno? Então vai ser menos cosseno du mais c menos o cosseno de x mais 9 mais c. E está resolvido. Tem mais uma aqui para nós resolver aqui, ó. Que eu não vou fazer, essa aqui é fácil também, né? X menos 8 elevado na 23, essa aqui é fácil. Só uma substituiçãozinha de variáveis também. Integral de cosseno de 5x, você só sabe cosseno de x, né? Integral do cosseno de x é o seno. Então você vai fazer integral do cosseno de u, né? Vezes alguma coisa de u, né? Du eu não posso garantir que é de x, né? Eu sei que u é igual a 5x. Bom, então du dx é igual a 5. Então dx é du sobre 5. Du sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 1/5 da integral do cosseno du. Né? Integral do cosseno du é seno, né? Que é igual a 1/5 do seno de u mais c. E u eu substituo agora no final, que era 5x, né? Que é igual a 1/5 seno de 5x mais c. Para depois em casa vocês acompanhem aqui tudo, que é uma maravilha, né? Tá tudo feito passo a passo aí. Bom, e assim nós vamos resolvendo nossas integrais. Aqui eu tenho vários exemplos, né? Até um exemplo aqui um pouquinho mais complicadinho.
Eu vou colocar agora alguns exercícios no Moodle para vocês me entregarem ainda hoje, tá?